tudo bom? Meu nome é Lívia, eu estou aqui num lugar bem bonito para falar de um assunto bem pesado. Obsessores, larvas. E as larvas astrais. Olha só, eu nasci e desde pequeno eu era muito envolvida com Deus, com Jesus, com os anjos. Tive muitas experiências, eu era uma criança bem diferente das outras, tá? E foi assim até uma certa idade. Aí eu comecei a incomodar pessoas e entidades espirituais também. Até que uma mãe de santo implicou comigo. Dali começou uma história, está no vídeo onde eu falo de maldição familiar, um testemunho bem de 1 hora. E contar uma vida em 1 hora, gente, eu fiz um milagre, tá bom? O que eu quero dizer sobre larvas e espíritos obsessores? Olha, vejam só, a gente não pode decidir o que Deus tem reservado para nós. O que Ele tem reservado para nós é Ele que decide. Nós não podemos decidir o que é espiritualidade, porque isso quem decide é Ele. E nem podemos decidir. A gente pode estudar, a gente pode até pesquisar, mas a gente tem que entender uma coisa, que com Deus tudo é sentimento, a gente tem que sentir, tem que buscar. O que acontece com larvas e espíritos obsessores? Acontece de várias formas, tá? Começa, forma pensamento, ou seja, você pensa uma coisa, até dá forma aquela coisa. E usam muito, essa turma da lei da atração usa muito isso para explicar a lei da atração, inclusive, né? E tem a lei da ressonância também. A lei da ressonância ela é muito de grupo, né? Vamos ressoar uma mesma mensagem, o mesmo sentimento. Isso vai contagiar energeticamente outros grupos em outros lugares momentaneamente. Basta ver o que aconteceu agora com o bichinho lá da China. E vocês viram, né? Todo mundo nos prédios cantando em um no outro lugar. Como isso pegou, tá bom? Mas qual é a tendência do ser humano? A tendência do ser humano é de ser fraco. Qual é? De não ser constante. E de olhar só para aquilo que é material. Então, eu vejo, eu sigo. Eu vejo, eu acredito. Eu vejo, eu dou fé. E no espiritual o pessoal começa a deixar para lá e acha que o espiritual não tem nada a ver com a vida material. Nós não entendemos que nós somos uma extensão da espiritualidade. Nós somos seres humanos fazendo experiência. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Então, viver essa vida humana é, sobretudo, fazer um percurso humano para retornar à espiritualidade mais maduros. Nós temos que amadurecer, nós temos que compreender, nós somos colocados aqui sobre intensa prova. É uma prova muito grande. Isso também as pessoas subjugam muito isso. Não dão importância, não dão peso, tá bom? Então, quando você já levanta o teu dia falando mal do outro, e você vai crescendo teus filhos nesse ambiente com teu pai, falando palavrão, uma coisa ou outra, você vai dando forma pensamento aos seus filhos, tá bom? Então, ou você tem um filho que nasce com uma genética mais limpa, de algum avô, de alguma avó, de alguém lá atrás, que traz essa mensagem muito forte e entra, né, no código genético dessa criança, que vai ser, de repente, aquele filho exemplar, de uma família toda bagunçada. E também de uma vontade do próprio pai de que aquela alma se deposite ali para colocar ordem naquela família que é um caos. Isso também acontece. Mas, às vezes, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, muitas vezes, um filho bom consegue até certo ponto ajudar uma família. E às vezes não. Quer ver uma forma de pensamento de uma família bagunçada que te leva para o buraco? Essa família é bagunçada. Ninguém evolui.
pensamentos pequenos. O que acontece? Esse filho cresce, tem tudo para vencer na vida, e de repente começam a encher, a ficar todo mundo em cima, invejando, olha, querendo ser mais do que a gente. Ou então, olha, vamos pegar dinheiro emprestado com aquela pessoa, olha, vai comprar casa, vamos lá pedir a casa para a gente viver porque a gente está sem condições. Então, o que acontece? Essa pessoa se esgota, e se esgota, ela torna o pare daquelas pessoas que estão em volta dela. Muitas pessoas são já espíritos obsessores aqui na Terra. Sabe quantas pessoas da tua família são obsessoras? O que é ser obsessor? É ser um vampiro. Algo que te obsessa, que te está em cima, colado no seu cangote, né? Como um chiclete, como um piche. E essas pessoas não ficam sossegadas enquanto você não ficar no nível delas. Você pode notar que muitas pessoas não crescem na vida para poder ficar o pare da sua família, porque se ela crescer, se ela desenvolver, se ela amadurecer, se ela ficar rica, se ela ficar se ela ficar mais elevada socialmente, ela se sente em culpa, né? Então aí o que ela faz? Ela não cresce para poder ficar no nível dos obsessores que já são a família dela. Mas isso não basta, isso não é suficiente. Em volta disso, entra muito mais. Entram outros fatores. Essa pessoa começa a desenvolver complexos. Com o complexo, ela desenvolve outras doenças, que são doenças, sim. Ela passa a não ter mais empatia, ela passa a não acreditar mais em si mesma, ela passa a murmurar o tempo todo, a se lamentar o tempo todo, muito mais. Entram outros fatores. Essa pessoa começa a desenvolver complexos. Com o complexo, ela desenvolve outras doenças, que são doenças, sim. Ela passa a não ter mais empatia, ela passa a não acreditar mais em si mesma, ela passa a murmurar o tempo todo, a se lamentar o tempo todo. E ela vai sempre dizer, eu sei que eu sou capaz, e outra parte dela vai começar, quando começa a falar outra parte, ei, só um momento. Oi, então, voltando, o cachorrinho aqui tá atormentando, tá com um obsessor ali do lado dele. Então, o que acontece? Essa pessoa tá ali, sentado ali. Essa pessoa vai começar a desenvolver formas, pensamentos que vão consumindo ela com o tempo, tá bom? E isso cria um trauma, cria um estresse. E a pessoa traumatizada ou estressada, ela é uma vítima perfeita de espíritos obsessores. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, larvas astrais, ela cria já as larvas astrais com a forma pensamento, tá? Porque a forma pensamento, ela vai criando energeticamente elementos em volta dela, tá? Vai atraindo também. Até que essas larvas astrais tomam formas e se tornam espíritos obsessores. Ou, com esses pensamentos, ela vai atrair a atenção de espíritos malignos que vão se nutrir dessa pessoa. Por quê? Porque está em ressonância, tá bom? Então, muita coisa é a própria pessoa que cria. É um material perfeito para os espíritas kardecistas, mas eu estou trazendo esse material para o cristianismo.
Por que que a gente, como eu disse, né? A gente tem mania de pensar que nós decidimos o que é espiritualidade, nós decidimos o que tem que ser. Quando tudo já é, tá bom? Tudo já está. Nós temos só que ter sabedoria para compreender. Então, quando a gente fala de Deus, é algo que a gente não compreende. A gente saboreia um pedacinho, tá bom? Já a natureza, tudo isso que existe, se uma pessoa acha que tudo isso nasceu de uma produção meramente casual, como acreditam, né, na teoria da evolução, eu não sei por que coelho ainda é coelho, por que bactérias não se transformaram em peixe, por que macaco, por que existe macaco ainda? Meu Deus, né? Aí eles falam de um tal de um elo, né? Aí entra as teorias, né, da interferência extraterrestre e por aí vai. Mas, voltando ao assunto, né, Deus é algo que a gente compreende infimamente, mas sim. Mas, se você estiver em conexão com o divino constantemente, você não precisa. Gente, eu quando deixei, e vocês vão ver naquele meu vídeo de testemunho, de maldição familiar, de quase 1 hora, vocês vão ver que lá tem eu trato de como a pessoa que é muito espiritualizada começa a cair na fé dela. E o primeiro passo é distração, tá? Então, quando você notar que você está distraído na tua fé, da oração, quando você notar isso, você corre, vai para a igreja mais perto da tua casa e vai pedir ajuda. O que eu quero falar para vocês agora, por que os evangélicos que são firmes e fiéis na oração, por que eles não têm problema com o espírito obsessor? Ao contrário, eles são odiados, mas eles nem conseguem chegar perto desse pessoal, por causa da potência espiritual que elas desenvolvem através da conexão direta com o divino. Muito simples. Gente, não precisa de uma enciclopédia, não precisa de, meu Deus, não precisa de curso, não precisa, tá ali dentro de você. Não precisa de estudar técnica holística, vocês não precisam. Eu fiz, porque eu entrei na distração e por ali eu fui sendo levada, né? Até que um dia, através da oração, papai me trouxe de volta. Fala, minha filha, lembra? Era assim, você se comportava assim. Então aí eu comecei a lembrar daquela Lívia pequenininha, ela era minha maestra. Eu comecei a lembrar de como ela se comportava, de como ela pensava, porque estava constantemente conectada com Deus, com Jesus, com os anjos. Então, o que acontece é que as larvas astrais, elas começam quando você não está mais constantemente, não está mais conectado com a essência divina, você não está mais na fonte, tá bom? Larvas astrais, você mesmo produz com pensamentos errados, formas pensamentos, ou seja, você pensa coisas, pensa, você vai criando essas larvas. Essas larvas vão atirar outros espíritos, elas vão atrair como uma calamita, tá bom? Um imã, como um imã. Outra coisa que atrai espíritos obsessores, sentimentos ruins. O que é sentimento ruim? Inveja é a primeira. Ódio, óbvio. Ficar mastigando traumas o tempo todo. Rancor. Medo. Nossa, o medo então, vamos colocar ele em primeiro lugar, tá bom? Vamos colocar por ordem. Medo, ódio, inveja, tá bom? E os outros sentimentos que não são positivos. Tanto sentimento não é positivo. Quantos sentimentos nós temos nessa vida, meu Deus. Sentimentos do tipo
Levantei com o pé esquerdo, meu dia vai ser horrível. Levantei passando mal, eu acho que vai acontecer algo de ruim comigo. Ao invés de dobrar o joelho e falar, papai, toma nas suas mãos, pai. Toma nas suas mãos. Cuida disso para mim, me dá força. Deixa eu entender onde é que eu estou errando. Me ajuda a acertar. Limpa meu corpo, limpa minha alma, limpa minha mente, limpa meu sangue, limpa minhas memórias. Outra coisa, você está destinado na tua vida, você sabe que você é uma pessoa positiva para crescer, para aprender, ter um trabalho super bacana, estudar, você gosta de estudar, mas não consegue ir para frente. Aí o que acontece? Na tua família quase ninguém é assim como você, né? Ok? Então, memórias familiares, o sistema familiar pode te condicionar negativamente, isso vai te trazer frustração. A frustração, ela é terrível, porque a frustração sabe, quando você está escorregando assim, só que chega um ponto que tem um abismo. E a frustração, ela tá ali no começo, é tipo assim, sabe como você escorrega, acabou de chover, você tá passando, não tá atento e escorrega numa lama. Aí você tá tentando se agarrar daqui e dali, o abismo tá lá mais embaixo, mas você já tá no ponto certo para cair. E o entorno é essa família, né? Esse banhado aí é a família, são os amigos errados. Sabe aquela mania de querer ajudar um amigo que nunca vê positivo nada na vida? Aquele amigo que diz assim, poxa, vamos lá no bar comigo, que dia de M. O que fica reclamando de todo mundo, que fica julgando todo mundo, criticando todo mundo. E essa pessoa começa a se encostar em você igual sanguessuga. Aí você fala, poxa, eu sou uma pessoa positiva, como é que essa pessoa tá assim, que nem carrapicho comigo? Porque tem gente que quer sugar quem tá bem, precisa sugar quem tá bem. Só que nessa de você não estar se cuidando, a pessoa já é um espírito obsessor vivo, encarnado, e ela está se aproveitando da tua energia de bondade até se sugar. Se você não estiver te nutrindo, ela vai te levar para baixo. E nessa de te levar para baixo, você vai começar a elaborar dentro de você mesmo, em volta de você, no teu sistema familiar e tudo, reações que não são mais positivas. Não vai ser mais aquela pessoa doce, não vai ser mais aquela pessoa calma, objetiva, reflexiva, atenta. Vai começar a escorregar daqui e dali, brigar no trabalho, etc. Às vezes por culpa de uma pessoa, tá? Por causa do amigo errado, da amiga errada. Quando a gente fala assim, não fica querendo dar um de freira, de freira não, meu Deus, de enfermeira de todo mundo. Você não vai poder cuidar de todo mundo. Você tem que sempre estar atento a cuidar de si mesmo. O que você pode fazer, sim, é cuidar sempre de si, através de oração, de uma sã alimentação, de pensamentos positivos, mas orando muito por aquela pessoa, colocando aquela pessoa no altar todo dia. Você pode até fazer um livro para isso. Mas e como é que eu posso me livrar desses espíritos obsessores? Gente, através da limpeza. Essa limpeza você só vai fazer em um grupo são. O que é o grupo são? Aquele pessoal que ora constantemente. Já ouviram falar aquelas evangélicas do coquinho? Gente, eu já vi grupos assim fazerem milagres na vida das pessoas. Eu já vi uma mulher expulsar a legião de demônios da vida de outra pessoa. Então a gente não pode jamais pensar que essas pessoas, a gente não pode subjugar, a gente não pode desmerecer essas pessoas. Elas são escolas de vida, elas são modelos de vida. Eu passei por um momento, quando você se distrai, depois você fica cego, você nem lembra da parte bonita que você viveu na tua vida, porque você está vivendo um paradigma, e começa a viver paradoxo também. Aí é confusão, você não entende mais nada. Aí
vai para técnica holística, pede ajuda a papai de santo, você que era evangélico, vira uma bagunça, vai para cartomante. Eu passei por isso. Pede ajuda vai fazer cura espiritual, metafísica, vira um salameleco a tua vida. Mas você só vai se curar realmente quando você dobrar o joelho. Quando você passar a ler a Bíblia. Quando você cantar, muda as músicas que você ouve. Gente, tem um monte de hino no YouTube que você pode descarregar em inglês. Olha aqui, ó. Tá vendo isso? Oh, glória, Senhor, Santo Espírito. Eu tô ouvindo aqui, ó. Eu tô limpando, estou falando com vocês e limpando, tá bom? Música, bota aqui, ó, no Bluetooth ali, ó, e vai ouvir e vai ouvir essas músicas quando você estiver no metrô, no ônibus. Carrega em casa bem. Se puder, compra 2, acabou a bateria de um, muda a micro SIM, põe na outra, entendeu? Sempre ouvindo cultos no celular. Gente, não deixa. Vocês não precisam estar indo em centro espírita pedir para o espírito tal, esse o tal, para te curar. Vocês só precisam de Deus. E Deus é tudo. Meu Pai do céu, por que complicar? Ah, mas eu vou fazer o reiki. Ah, mas eu vou fazer o Theta Healing. Ah, mas eu vou fazer o Pranic Healing. Eu fiz tudo isso, eu fiz os cursos, tá? E o que é que me curou? Joelho dobrado. Ah, Lívia, mas essa é a tua experiência. Quem se conecta e fica muito pedindo ajuda para espírito vai ficar precisando sempre deles, porque cria uma espécie de elo. Então, o que eu posso aconselhar a vocês, pela minha experiência de vocês, é que vocês têm que ficar muito atentos ao que vocês pensam, o que vocês vão comer, com quem vocês vão frequentar, o que vocês estão decididos a ouvir, o que vocês estão decididos a ler, a televisão de vocês, o que vocês olham, Rede Globo. Já entenderam por que o Brasil está nessa bagunça, né? Então, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui para vocês e falar dessa minha experiência pessoal, e acreditem em mim, eu passei por muita coisa nessa minha vida, mas muita mesmo. Hoje até me envergonho quando eu lembro, procurando respostas quando a resposta eu já tinha quando eu era criança. Eu era uma criança bem diferente das outras, eu orava o tempo todo, eu ouvia coros, anjos comigo o tempo todo, coro onde eu ia. Qualquer coisa que eu pedia ao Papai do Céu se realizava. Eu só não pedi para ele fazer a gente ser rico. Sabe por que eu não pedia? Porque eu achava assim que não era justo. Olha só. E aquilo eu fui entender depois de grande. Por quê? Porque já na minha família eu tinha gente que achava que o rico não passa pelo buraco da agulha, né? Então, vocês têm que ficar muito atentos ao que vocês ouvem, ao que vocês... Porque se eu fosse rica com o coração que eu tinha, né, ainda ia ajudar gente, pessoas, entendeu? Então ali eu errei.